Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos neste momento tão especial, essa programação diferente também. É um tema sobre batismo. Esse é o nosso tema geral. Eu quero agradecer a União Central Brasileira, também em São Paulo, as igrejas adventistas, o pessoal que está nos apoiando nesse programa especial. Aqui tem o site, também tem um link do YouTube para vocês acessarem, para vocês compartilharem e divulgarem também, convidarem seus amigos surdos, sua família. Vocês podem convidar também ouvintes que sabem Libras. Você pode convidar todo o pessoal para assistir a nossa programação. Será um prazer. E é importante o quê? E muito especial que nós teremos agora um testemunho da Karen. É uma história muito bonita, uma história verdadeira. Ela vai explicar, mas antes nós vamos fazer uma oração. Querido Pai que estás nos céus, seu testemunho maravilhoso, Senhor nosso juiz, Senhor, mostra-nos a verdade. As pessoas que estão sofrendo, as pessoas que têm dificuldades, elas precisam de salvação e de mudança de vida. Estes testemunhos podem alcançar elas, Senhor. Abençoe os sermões que vão ser apresentados. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja abençoando todas as pessoas. Seja sua vontade, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora nós temos a palavra a Karen. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse evangelismo da colheita da União Central Brasileira. Estou muito alegre de estar aqui junto com vocês no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Karen e eu preparei para vocês histórias, testemunhos de pessoas surdas. Nós vamos ver como Deus, através do Espírito Santo, atuou na vida dessas pessoas, utilizando maneiras e formas de chamá-las a entrarem em comunhão com Deus. É impressionante como encontrei histórias lindas de cada surdo. E hoje eu escolhi uma história que vou contar para vocês de uma pessoa surda. Nessa história, nós vamos ver como esta pessoa conheceu a Jesus e aceitou o batismo. Vamos lá? Essa pessoa surda frequentava uma igreja de outra religião. E ela participava de um grupo de intérpretes surdos que estudavam a Bíblia e aprendiam as coisas de Deus. E ao chegar na fase da adolescência, entre os seus 14 e 15 anos, essa pessoa começou a ter curiosidade para conhecer as coisas fora da igreja, a ir com seus amigos em lugares para se divertir, experimentando bebidas, também experimentou cigarro, gostava muito de se divertir e fazer bagunça com seus amigos, e o seu comportamento começou a mudar. As roupas que usava, os penteados, os acessórios, eram coisas diferentes do que ele estava acostumado a fazer na igreja. Inclusive, ele se envolveu até em roubos. Quase foi preso. E na escola onde essa pessoa frequentava, houve uma explosão de bomba. E a polícia foi até a escola procurando saber quem tinha feito aquilo. E houve uma confusão. Essa pessoa acabou se tornando um adolescente rebelde, aonde provocava os outros, fazia maldade e não se importava com a vida alheia. Prejudicava a vida das pessoas, inclusive tinha problemas com a família. E achava isso normal. Aconteceu que os seus amigos começaram a se afastar. Ela percebeu então que estava sozinha e começou a entender que a maneira como ela se comportava não estava certa. Até que um amigo adventista se aproximou dessa pessoa e começou a lhe dar conselhos, dizendo que precisava mudar o comportamento e pedir desculpa para as pessoas.
Esse surdo então começou a refletir sobre tudo aquilo que ele estava passando. Então ele começou a se esforçar para fazer uma mudança em sua vida. Pediu perdão para as pessoas que ele havia magoado e se esforçou para poder mudar o seu comportamento. E lá na escola onde ele estudava, a professora um dia escolheu 2 surdos para irem a uma feira de ciências. Nessa feira de ciências teria palestras, apresentações, compartilhamento de experiências. Era uma feira onde diversas escolas estariam reunidas. Foi quando a professora selecionou esse surdo e disse: "Vamos lá participar da feira de ciências, você mais um outro surdo." A professora então insistiu para que ele fosse e participasse da feira de ciências se envolvendo. E essa pessoa surda disse: "Olha, não tenho vontade de ir, de participar." A professora insistiu, os amigos também insistiu para que pudesse ir participar da feira de ciências, mas essa pessoa não estava com vontade, ela não queria participar, ela não via sentido em ir à feira de ciências. A professora então disse: "Olha, vá para casa, na sua casa você pensa e depois você me dá a resposta." E ao chegar em casa, ela ficou pensando naquilo que a professora disse, mas não estava com vontade de ir. Mas mesmo assim, ela sentiu alguma coisa dizendo que precisava ir. Ela foi dormir e aquela voz interior continuando dizendo para ela: vai para a feira de ciências." Ela não sabia que era o Espírito Santo que estava chamando ela. No dia seguinte, ela acordou, foi até a escola e disse para a professora: "Olha, professora, eu aceitei o seu convite e eu vou para a feira de ciências." A professora, então, muito contente, organizou as coisas, preparou e levou aqueles 2 alunos para a feira de ciências. Chegando lá, eles foram ver as exposições e as apresentações, eles foram participar de algumas coisas. E durante uma palestra, eles conheceram 2 pessoas, uma delas era intérprete, se apresentou, disse o seu nome, o seu sinal e apresentou a prima que estava com ela. Eles então foram assistir a palestra, aqueles 2 alunos, junto com aquelas 2 pessoas que eles haviam acabado de conhecer. E a palestra foi muito divertida, muito engraçada. Eles gostaram muito. Conversaram bastante e no final se despediram. E aquela pessoa sentiu vontade de continuar a conversar. Foi quando aquelas 2 moças convidou para ir assistir um culto de pôr do sol na sexta-feira seguinte. Aquela pessoa então disse: "Nossa, para que eu vou numa igreja? Eu não quero saber disso." E então desistiu de continuar a amizade com aquelas 2 pessoas, percebeu que eram pessoas legais, mas por serem crentes não sentiu interesse em continuar a amizade. Aquela pessoa queria ser só amigo, não queria nenhum tipo de compromisso religioso. Então desistiu. Terminou a feira de ciências, essa pessoa do nosso testemunho então voltou para casa, o tempo foi passando e no passado tinha uma rede social chamada Orkut. Essa pessoa decidiu então criar um grupo no Orkut com uma foto de Jesus segurando as tábuas dos 10 mandamentos. E em uma das tábuas tinha um mandamento dizendo para guardar o domingo. Foi quando então ele na internet encontrou aquelas 2 jovens que ele havia conhecido. Então ele adicionou elas ao grupo. Eles entraram em contato pelo Messenger daquela rede social e começaram a conversar. Foi quando aquela jovem disse para ele que na figura da foto de perfil tinha uma coisa errada. Era o mandamento do domingo, que aquilo não era certo. Não é o domingo dia de guarda, é o sábado. E aquela pessoa então ficou intrigada e disse: "Nossa, mas sempre quando eu fui à igreja me falaram que era domingo e agora essa pessoa está me dizendo do sábado." Ela sentiu vontade de falar alguma coisa. Mas antes que respondesse, aquela jovem convidou mais uma vez para ir participar na sexta-feira de um grupo de estudo. E aquela pessoa então perguntou quem queria participar,
Foi dito às pessoas que participariam e a jovem disse aonde seria essa reunião. Essa pessoa do nosso testemunho respondeu com um ok, eu vou ver se apareço por lá. Ela ficou pensando sobre aquilo, pois estava curiosa para saber sobre esse assunto do sábado. Essa pessoa surda teve a coragem de ir participar na reunião no pôr do sol naquela sexta-feira, e ao chegar no lugar, algumas pessoas ficaram surpresas com a presença dela lá, pois conheciam a vida dela e sabiam que ela tinha sido estúpida algumas vezes, mas também tinham a esperança de que ela estava mudando aos poucos. Durante a reunião, eles estudaram sobre o sábado, e essa pessoa surda ficou cada vez mais interessada em aprender sobre o sábado, pois ela já tinha visto em todas as igrejas que frequentou a respeito do domingo, mas nunca tinha ouvido falar sobre o sábado. Quando apresentaram os textos na Bíblia sobre o sábado, aquilo despertou um sentimento de interesse, pois estava aprendendo uma coisa que antes não tinha aprendido. E o seu coração ficou mais receptível aos convites. Essa pessoa foi convidada a participar de um novo estudo a respeito do grande conflito. Foi então que ela decidiu participar, pois estava com fome de aprender, estava com fome de entender. E ela frequentava as reuniões todas as sextas-feiras. Não faltava, sempre estava presente, pois estava curiosa e interessada. Fazia suas leituras. Essa pessoa do nosso testemunho é muito inteligente e, ao participar desses estudos, se aprofundou no conhecimento da Bíblia e começou a compreender a verdade. Começou a entender sobre a verdade e o seu coração começou a ficar mais receptível à mensagem. O Espírito Santo trabalhou na vida dessa pessoa, tocou seu coração e ela sentiu o desejo de mudar a sua vida, porque conheceu a verdade. Antes se sentia como se fosse preso. Essa pessoa descobriu em Jesus o seu melhor amigo. Foi então que essa pessoa aceitou ser batizada. Que maravilha! Ela aceitou entregar a vida nas mãos de Jesus. Que impressionante! Você sabe quem é essa pessoa surda? Vamos ver o vídeo. Olá, tudo bem? Você gostou da história? Então, eu gostei da história. Este é o meu sinal e o meu nome é Maicon. E eu moro em Maringá, uma cidade muito bonita. Você conhece? Vamos conhecer. Eu trabalho na Associação dos Surdos, eu sou líder. E as duas primas, uma delas era irmã da Karen, e ela me convidou para estudar. Eu descobri muita coisa, né? Aprendi, me batizei dia 22 de setembro de 2007. E até hoje são 13 anos. Uau! Uma experiência muito bacana. Não é fácil, mas eu agradeço a Deus por estar firme. Um abraço, tchau, tchau. Impressionante! Até hoje ele está na igreja. Como Deus é maravilhoso, né? Como ele tem estratégias, como ele utilizou de maneiras sábias para poder chamar o Maicon. Como que ele fez para colocar ele em contato com aquelas duas pessoas, a intérprete que convidou ele para participar. Deus queria Maicon perto dele e ele utilizou de estratégias. Você sabia que também Deus utiliza maneiras para te chamar? Você pode estar nesse momento sentindo o chamado dele. Não despreze, porque Deus quer transformar a sua vida. Ele quer que você tenha conhecimento, Ele quer que você abra o seu coração e aceite Ele. Ele quer que você aceite Jesus e se batize. Que Deus abençoe você. Amanhã nós teremos mais histórias de surdos. Você quer saber mais? Então venha, não falte. Participe aqui no YouTube com a gente. Nós esperamos você. Agora eu vou mostrar para vocês algo bem interessante. É um livro. E eu vou pegá-lo aqui.
Vocês viram esse livro que é muito interessante. E é sobre o tema da maior esperança. E mostram vários testemunhos, várias histórias maravilhosas. Mas vocês que têm dificuldade com a leitura, deixa eu mostrar aqui para vocês. Você pega o seu telefone, aponta a sua câmera no QR Code. E olha que legal, hein? Vocês gostaram? Você aponta a câmera ali e ela ajuda e passa o conteúdo, todo o texto para Libras, tudo gravado, explicando os detalhes. Vocês gostaram? Se interessaram? Vocês querem esse livro? Vocês precisam entrar em contato neste link aqui, ó, nesse telefone. Se estiver interessado, pode mandar uma mensagem, pode nos avisar aqui. É um telefone aqui de São Paulo. Vocês mandem o contato de vocês, quantos livros vocês querem também, e a gente vai encaminhar para vocês. Esse livro vocês podem entregar para os surdos, para amigos, para familiares, para intérpretes, pessoas que tenham conhecimento da Libras. E é muito importante que vocês tenham esse conhecimento da maior esperança. Estou esperando a resposta de vocês. Quero que vocês mandem a sua mensagem. Agora eu vou mostrar para vocês algo muito especial, uma poesia maravilhosa em Libras. E depois nós teremos o pastor Douglas com um sermão bastante especial para abençoar a vida de todos vocês. Vamos começar então. Eu estou no mundo a vaguear. Muitas coisas acontecem, tragédias, enchentes, destruições, guerras, mortes. Isso me traz apreensão. No céu há uma agitação, é a volta de Jesus. Ele vem com poder e grande glória. Todos o verão, os mortos ressuscitam. Eu verei a Jesus, eu abraçarei a Jesus. Olá, boa noite. Você está bem? Tudo bem com a sua saúde? Que bom que nós estamos aqui e vamos começar essa semana de colheita muito especial, um programa feito pela nossa União Central Brasileira. E vocês viram a poesia que foi feita anteriormente. E também viram o testemunho que foi passado para você assistir. Nós estamos muito felizes de estar aqui, neste momento especial, junto com você. Se você não me conhece, eu queria me apresentar. Meu nome é Douglas Silva, o meu sinal é esse. Eu sou surdo e também sou pastor da Associação Paulistana. Eu trabalho com o Ministério de Surdos e o nosso objetivo é desenvolver projetos com os surdos. E essa semana de oração que estamos fazendo é uma semana de colheita, é uma semana especial, é um programa especial que preparamos para que você sinta a presença de Deus na sua vida. É um programa poderoso para que você possa reconhecer o amor de Deus em sua vida. O nosso desejo é que, através desse programa, você reflita sobre a situação que você está vivendo. Você pode, durante essa semana, ter planejado alguma coisa ou não ter planejado nada. E, de repente, se encontra aqui, assistindo o nosso programa, e você imagina
o quanto Deus tem trabalhado para que a sua vida seja uma vida repleta de bênçãos. E neste momento, então, que a gente inicia o nosso programa, eu tenho certeza que foi Deus que trabalhou junto ao Espírito Santo para que você pudesse ter contato com essa mensagem, para que você pudesse ter contato com esse estudo. E eu acredito que você já deve ter entrado em contato com alguma coisa da Bíblia, com alguma história, e talvez você esteja assistindo o nosso programa e pensando em se você decide entregar o seu coração, abrir a sua mente para que Deus possa fazer morada em você e entregar a sua vida nas mãos dele. O nosso desejo é que você tome essa decisão. O nosso desejo é que você, através do nosso programa, parta para uma decisão final e aceite a Jesus em sua vida. Vamos orar antes de começar o sermão. Querido Pai que habita nos altos dos céus, te agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede hoje. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando da Tua palavra. E obrigado pela oportunidade que as pessoas têm de estarem assistindo este momento. Uma programação especial que fizemos para que essas pessoas que estão nos assistindo possam receber as bênçãos de Deus. E nós que estamos fazendo esse programa possam ser abençoados também. Peço agora nesse instante que o seu Santo Espírito conduza os meus sinais, que os sinais que forem feitos aqui sejam sinais para abençoar as pessoas e que teu Espírito toque o coração dessas pessoas, que teu Espírito sonde a vida delas, para que elas possam ser alcançadas por ti. Te agradecemos e oramos por tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Meus amigos, você sabe que esta semana é uma semana especial que nós preparamos para você e você viu o Weber explicando antes sobre o livro que nós preparamos um material para você. O livro chama Maior Esperança. Eu já li esse livro e achei esse livro bom para que as pessoas possam ter em mente sobre a grande esperança. O problema que eu vi é que tem muitos surdos que não sabem ler o português como eu. E nós aqui da Associação Paulistana, nós preparamos esse material. Este livro, você vai ver dentro dele um QR Code que nós vamos adesivar. E aí com esse QR Code, você vai poder, através do seu aparelho telefônico, acessar o vídeo do capítulo do livro em língua de sinais brasileira, para que você possa acompanhar a leitura e ver o vídeo em Libras. O Weber já explicou para vocês anteriormente como que você faz para adquirir esse livro, então nós vamos distribuir para vocês. Se você quiser este livro, nós vamos estar entregando para você, é só você entrar em contato conosco e aí nós vamos mandar para você o livro. Você que mora na região de São Paulo, no estado de São Paulo, não vai ter custo nenhum o envio do livro para você. Você vai se sentir bem em receber esse livro e ter acesso ao material. E se você quiser compartilhar com a sua família, com seus amigos, com outras pessoas surdas, você pode compartilhar, você pode pedir a quantidade que você necessitar, que vamos estar enviando para você este livro. Apenas entre em contato conosco, faça o seu pedido e vamos enviar para sua casa o material. O nosso objetivo aqui, dessa semana de colheita, é divulgar essa maior esperança que é Jesus, para que Ele possa transformar a sua vida. E eu queria levantar uma questão para você. Você sabe qual é o momento que nós estamos vivendo hoje? Qual é o tempo que o mundo está enfrentando? Você deve perceber que existem muitas pessoas que estão perdidas, pessoas que não estão sabendo o que fazer da vida. Muitas coisas acontecem que trazem insegurança e essas pessoas não sabem como viver. Talvez você já tenha se encontrado nisso. E aí surge uma pergunta: será que Deus pode me dar essa segurança? Será que Deus pode me ajudar a viver melhor? Essa pergunta ela vai ser respondida durante cada noite nessa semana. E não vai ser eu que vou responder essa pergunta para você. Nós vamos encontrar essa resposta na Bíblia.
E através da Bíblia, Deus ele vai responder para você a pergunta que você tem a respeito da época em que vivemos. Será que é possível eu e você vivermos em segurança com tanto problema, com tanta gente indo embora, morrendo, com tantas pessoas desfalecendo? Pois bem, vamos ver o tema de hoje. Vamos ver qual é o assunto que vamos estudar para encontrar uma primeira resposta dessa pergunta. O que vai acontecer no futuro com as nossas vidas? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Você está vendo aqui no slide o livro de Lucas, o capítulo 21, o verso 5. Vamos ver o que a Bíblia fala nesse texto. Como eu disse para vocês, Lucas capítulo 21, verso 5. Esse texto diz o seguinte: Jesus ele estava com as pessoas e os seus discípulos, os 12 discípulos, andando numa região, na cidade de Jerusalém, e então eles estavam admirados com as coisas que estavam vendo, com os monumentos. Foi quando eles pararam em frente ao templo, um monumento gigantesco, bonito, tinha ornamentos de ouro naquele templo. Ele tinha sido feito por pessoas habilidosas. E então as pessoas pararam ali na frente daquele templo e ficaram admirando. Ficaram se sentindo bem por serem judeus e aquilo pertencer à nação deles. E Jesus então levantou uma indagação para aquelas pessoas. Ele disse para elas: olha, o que vocês estão vendo aqui hoje, no futuro, não ficará pedra sobre pedra, como diz o verso. Serão todas as coisas derrubadas. As pessoas que estavam acompanhando a Jesus, elas ficaram curiosas para saber o que destruiria aquele templo. E Jesus disse: olha, quando essas coisas estiverem acontecendo, estará perto do fim. E hoje nós vivemos num momento chamado tempo do fim. Eu e você hoje vivemos em um momento em que muitas coisas estão acontecendo, grandes problemas estamos enfrentando, e o que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 21, é sobre a volta de Jesus e o acontecimento que antecederia essa volta. E hoje nós estamos vivendo isso. Hoje é o momento em que nós estamos passando pelo tempo do fim. E eu pergunto para você, como está a sua vida no tempo do fim? Como que você tem reagido e o que você tem feito diante desse momento? E como que Deus pode ajudar a nossa vida? Como que Deus pode ajudar a gente se sentir seguro e a estarmos melhor neste momento? Venham comigo e vamos ver. Você viu aí a imagem? É uma imagem fictícia, mas é uma imagem que representa o que está acontecendo no nosso mundo. Hoje as pessoas estão no mundo da tecnologia. A gente tem um sistema avançado de medicina. Você tem máquinas que fazem tomografia, máquinas que fazem exames laboratoriais com tecnologia de ponta, aonde as pessoas cuidam da saúde e sempre há uma novidade na área da saúde com o uso da tecnologia. A impressão é que vamos viver melhor com isso tudo. Mas, se eu e você olharmos a realidade, parece que é o contrário do que está acontecendo. Parece que as pessoas procuram a medicina, procuram os hospitais, desesperadas e saem de lá sem alguma resposta positiva. Elas ficam preocupadas e elas precisam de ajuda. E às vezes você vai ao médico e o médico não sabe como te ajudar.
E aí surge a questão, como pode acontecer isso, mesmo em meio a tanta tecnologia, mesmo em meio a tanto recurso que temos hoje nos nossos dias? Você vê as pessoas buscam uma resposta e elas não encontram. É algo meio inusitado de acontecer, mas isso prova que não podemos confiar 100% na medicina e nem no mundo em que a gente vive. Eu queria contar para vocês a história de uma pessoa, e essa pessoa é uma pessoa que viveu num tempo parecido com o nosso, chamado de Tempo do Fim. O nome dele é João Batista. Sim, e o sinal dele é esse, João Batista. Esse personagem, ele foi conhecido por ser um grande profeta, mas ele tinha uma vida diferente e ele era diferente das outras pessoas da época dele. Se você for procurar na Bíblia, no Velho Testamento, você vai ver que na Bíblia sempre fala do nascimento do Messias. Em várias profecias, em vários textos, anuncia sobre a vinda do Messias. E sempre os estudiosos esperavam essa profecia se cumprir no futuro. Uma das profecias dizia de que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados para receber o Messias. Outra profecia dizia de que ele nasceria de uma virgem. Enfim, essas profecias todas se resumiam no anúncio da vinda do Messias. Mas João Batista, ele pregava o nascimento desse Messias de forma diferente. Olha só o texto da pregação de João Batista. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, porque o reino dos céus já é vindo. Esta era a pregação de João Batista. Antes de João Batista nascer, os profetas diziam: o Messias virá, o Messias virá. Mas João Batista não repetiu as mesmas palavras ou a mesma forma de pregação dos profetas que antecederam a ele. João Batista pregava de forma contundente, de forma direcionada e de forma eficaz. Ele dizia: olha, eu estou preparando o caminho para a vinda do Messias. Eu estou anunciando que é chegada a hora do Messias. Então vocês devem se arrepender para que o Messias possa chegar e encontrar vocês prontos. O Messias está chegando. O Messias está perto de chegar. Como que está a vida de vocês? Era essa a pregação de João Batista. Uau, como ele pregava bem, como ele pregava de forma eficaz, como ele pregava de forma positiva. E as pessoas então olhavam aqueles sermões, ouviam aquelas mensagens e decidiam ser batizadas por João Batista e arrependiam-se dos seus pecados e aceitavam o batismo de purificação para receber o Messias com a vida boa, com a vida em dia, com a vida pura. E diz a história de que uma vez João Batista estava ali pregando quando Jesus chegou. Sim, Jesus chegou ali para ser batizado no meio daquelas pessoas. E logo João Batista percebeu que ele era o Cordeiro de Deus. Era ele que salvaria o mundo, era ele que morreria para substituir os pecados das pessoas. E João Batista então fez ali a sua profecia de que Jesus era o Cordeiro de Deus e ele salvaria o mundo por amor ao ser humano, através do poder de Deus, através da comunhão de Deus. Foi ali que João Batista anunciou ao mundo de que a segurança da nossa vida e a nossa salvação estava ali. E ele disse: olha, a paz chegou, é vindo o libertador, aqui está o Messias que veio para te libertar. E foi neste momento em que João Batista se encontrou com Jesus, na qual ele batizou a Jesus. Foi ali que foi ouvida a voz de Deus, dizendo: este é meu filho amado,
a quem me comprazo. Este é meu filho amado, a quem tenho prazer. Foi então que as pessoas que estavam ali puderam sentir paz e conforto de que o Messias havia chegado. Quando Jesus se batizou, muitas pessoas estavam ali e desconfiavam da pregação de João Batista. Tinha gente que debochava, tinha gente que não acreditava, tinha gente que dizia que o que João Batista estava falando era uma falácia. Pois é, existiam todos os perfis ali. Mas quando Jesus chegou, quando João Batista viu Jesus se aproximando, e as pessoas viram Jesus se batizando, e viram o Espírito Santo em forma de uma pomba descer do céu sobre Jesus, muitas pessoas ficaram envergonhadas e saíram dali de perto. E aquelas que não tinham entregado a sua vida nas mãos de Deus, elas saíram, foram embora. E as que tinham entregado a sua vida nas mãos de Deus, elas ficaram surpresas e sentiram paz. João Batista, ele foi um profeta grande da sua época, mas existiram outras pessoas que viveram depois de João Batista, que foram como João Batista. E aqui está o nome de um homem chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele viveu entre os anos de 1800 e foi no século XIX em que ele viveu e participou ali com a sua família daquele momento. Guilherme Miller, ele foi convocado a participar da guerra que estava acontecendo no seu país. E muitas pessoas morreram e ele viu também muitos amigos seus partirem naquela guerra. Foi quando então Guilherme Miller sentiu de que ele precisava ter uma vida mais em comunhão com Deus. Ele sentiu que ele não estava pronto para morrer sem ter entregue a sua vida nas mãos de Deus. E ele queria saber quando que Jesus voltaria, quando que chegaria o juízo final. Foi quando ele começou então a pesquisar a Bíblia, foi quando começou a estudar a Bíblia. E diz a biografia de Guilherme Miller que ele estudou verso a verso, e ele só mudava de um verso para o outro quando ele entendia totalmente o verso daquela passagem. E quando ele chegou em Daniel 8:14, ele se deparou com uma passagem em que impactou muito a mente de Guilherme Miller. Vamos ver na Bíblia qual é a passagem. Está no livro de Daniel, no capítulo 8, tem um verso assunto 13 e muito verso interessante. 14. Daniel estava conversando com um anjo e o anjo estava explicando para Daniel o que estaria acontecendo naquele momento no céu. Foi quando o anjo lhe disse que entre 2.300 tardes e manhã o santuário seria purificado. Nesse momento, Guilherme Miller ficou intrigado com essa ideia de que o santuário seria purificado entre 2.300 tardes e manhã. Aquilo lhe trouxe um impacto grande que o incentivou a pesquisar ainda mais sobre esse assunto, o assunto da purificação do santuário. Assim, Guilherme Miller se aprofundou nos estudos sobre o santuário e entendeu que o santuário representava um processo de salvação das pessoas. Ele então comparou o contexto do Antigo Testamento antes da cruz, pegou, por exemplo, a profecia de João Batista, de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e comparou com o processo de sacrifício que as pessoas do Antigo Testamento faziam, em levar os animais até o santuário, fazer o sacrifício, extrair o sangue e o sacerdote espargir esse sangue na cortina do santuário.
que dividia os dois compartimentos, o compartimento santíssimo, aonde uma vez por ano só o sacerdote entrava, e o compartimento santo, aonde o sacerdote entrava frequentemente para espargir o sangue nas cortinas. Mas nesses rituais tinha um dia muito especial, era o dia da expiação, o momento onde o sacerdote entrava no lugar santíssimo e o povo ficava ao lado de fora do santuário, aguardando o retorno do sacerdote. O sacerdote precisava entrar, orar a Deus, suplicando e intercedendo, pedindo perdão pelo pecado do povo, e o povo ficava do lado de fora, esperançoso, em oração, aguardando a resposta de Deus. E quando o sacerdote saía, o povo via aquele sacerdote vivo, significava que Deus tinha aceito esse pedido de perdão e que o povo estava purificado. Então era um momento de festa para aquelas pessoas. Este contexto foi crucial para que Guilherme Mille entendesse de que aquela profecia do 2300 dias representava o retorno de Jesus à Terra. E ali dizia que o santuário seria purificado. Guilherme Miller, então, ele fez o cálculo desses 2.300 dias, que representavam 2.300 anos. Então, Guilherme Miller deduziu que o tempo do fim já havia começado e o momento em que ele estava vivendo era o momento em que estava muito próximo da volta de Jesus. Ele fez o cálculo quando terminariam esses 2.300 dias, ou 2.300 anos, que foi o cálculo que ele fez da profecia. E ele percebeu que esses anos terminariam na sua época, no ano de 1844, e ele disse: olha, está perto do tempo do fim. Guilherme Miller vivia no ano de 1837, quando ele fez esse cálculo, e logo chegaria a 1844. Foi quando ele sentiu em seu coração a necessidade e o desejo ardente de pregar a mensagem para essas pessoas, de levar essa mensagem a todas as pessoas que ele pudesse. Guilherme Miller então decidiu sair para pregar para as pessoas. Aquilo ficou de forma impactante na mente dele e ele não podia guardar só para si. Ele disse: olha, Jesus vai voltar em 1844 e as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber que Jesus está perto de voltar. Então ele, conversando com as pessoas, ele decidiu fazer uma tenda para poder fazer suas pregações. Uma espécie de tenda parecida com tenda de circos que a gente vê hoje. Ele montava tenda em locais, em cidades, e ele saía ali nos Estados Unidos pregando para as pessoas. Diz a história que ele também fez panfletos para anunciar as suas pregações, para que as pessoas pudessem ir até o local e assim receber a mensagem. No passado, na época em que ele vivia, os panfletos eram difíceis de serem impressos. Não é como hoje que você encontra gráficas em qualquer lugar, aonde você pode imprimir os seus folhetos. Na época, as pessoas que estavam empenhadas nesse projeto venderam suas posses, fazendas, casas, tudo que eles tinham para poder comprar o material e poder publicar e ajudar na pregação. Tinham pessoas que deixaram todos os seus bens, venderam eles para poder se envolver na pregação dessa mensagem de que Jesus voltaria no ano de 1844. Foi nesse contexto em que Ellen White, uma jovem mulher, ela viu a pregação de Guilherme Miller e ela sentiu em seu coração o desejo de participar. E depois de algum tempo, quando ela foi chamada por Deus para ser profeta, ela escreveu de que Jesus não voltou naquele tempo por alguns motivos, e eles então descobriram que naquele momento não era a volta de Jesus, era outro acontecimento que estava acontecendo. Mas muitas pessoas se prepararam, muitas pessoas oraram, muitas pessoas trabalharam, muitas pessoas se envolveram e estavam esperando Jesus voltar em 1844 mesmo. Eles estavam com sentimentos
mútuos nessa mensagem, esperando Jesus voltar. Mas houve o desapontamento. Foi quando Jesus não voltou. E então Ellen White escreveu esse texto. O texto diz o seguinte: estávamos perplexos e ao mesmo tempo desapontados. Contudo, não renunciamos à nossa fé. Olha só o que diz o texto. Muitos ainda se apegavam à esperança de que Jesus não demoraria muito na sua vinda. A palavra do Senhor era certa e não podia falhar. Vocês viram? Dentro desse grupo, desse povo, do advento, desse movimento milerita que se formou nos Estados Unidos, as pessoas estavam ali naquele movimento esperando a volta de Jesus. Desse movimento surgiu um grupo de pessoas chamado Adventistas. E por que surgiu esse nome Adventistas? Essa palavra vem da palavra advento, que significa aqueles que aguardam a volta de Jesus. Advento significa aparição. E com o passar do tempo, essa igreja foi se desenvolvendo e hoje ela é bastante conhecida. Tudo começou no passado com este movimento, através de estudo da Bíblia e oração. E o objetivo principal da Igreja Adventista é estudar a Bíblia, orar e pregar sobre a volta de Jesus, porque Jesus está perto de voltar. Hoje, através dos sinais, nós percebemos de que Jesus está perto de voltar. Logo, Jesus voltará. E agora vamos falar de um outro assunto que também é importante. Agora vamos falar dos nossos dias. Você sabe que há pouco tempo, em 2004, na Indonésia, que tem esse sinal, você sabe que lá aconteceu uma coisa que chamou a atenção do mundo. Num lugar paradisíaco, muito bonito, em um dia aconteceu um maremoto, onde o mar invadiu a praia, invadiu a cidade e muitas pessoas, sem ter tempo de correrem, acabaram sendo engolidas. Milhões de pessoas sofreram perdas por causa deste maremoto. Mais de 10 mil pessoas morreram e até hoje existem familiares que não encontraram o corpo dos seus falecidos. Não puderam enterrar os seus mortos porque não conseguiram encontrar os restos mortais de tão violenta e de tão trágica que foi esse evento, este maremoto. Vocês se lembram no livro de Lucas, no capítulo 21, de que Jesus disse, olha, antes de eu voltar algumas coisas aconteceriam. Uma das coisas que Jesus profetizou de que iriam acontecer era maremotos, de que o mar invadiria a terra. E em 2004 a gente viu isso acontecendo. Vamos ver o próximo slide. A Bíblia fala sobre guerras entre nações. A Bíblia fala que quando estivesse perto da volta de Jesus, haveriam guerras, violência entre países que são adversários. Hoje, você sabe que há um perigo muito grande de acontecer uma guerra por conta de religião. Você sabe que existe guerra religiosa, existem pessoas que se tornam terroristas porque elas querem defender a sua religião, a sua forma de pensar. Em 2015 aconteceu em Paris um atentado, onde um homem entrou num bar atirando aleatoriamente nas pessoas que ali estavam. E um lugar onde as pessoas foram para ter um lazer, para encontrar alguns amigos, elas acabaram sendo mortas porque alguém entrou ali atirando a esmo e matando as pessoas. E você sabe que as pessoas foram ali procurando paz, foram procurando amizade e não encontraram. Imagina como que estavam a vida daquelas pessoas que morreram. Como será que elas estavam? Elas estavam preparadas para isso?
É muito triste vermos isso em nosso mundo. E este ano, na Turquia, pouco tempo atrás, aconteceu um terremoto. Muitas casas e prédios desabaram, muitas pessoas perderam familiares. E você sabe que a Bíblia também fala de que quando Jesus estivesse perto de voltar, aconteceria terremoto. E você está vendo isso acontecer nos nossos dias. Mas não é só agora que acontece. Já vem acontecendo isso há muito tempo. Muito tempo atrás já vem acontecendo um terremoto e a intensidade desses terremotos está aumentando. Também este ano nós presenciamos lá nos Estados Unidos. Você deve ter acompanhado as reportagens. Muitas pessoas perderam suas casas por causa de incêndios, de florestas, de fogo que consumiu a casa dessas pessoas. Você percebe que a nação mais segura do mundo, a nação mais desenvolvida tecnologicamente, a nação mais organizada financeiramente do mundo, não pode oferecer segurança total para a vida das pessoas. Muitas pessoas tiveram prejuízo, perderam seus bens. Você sabe que ali acontece furacões, aonde o vento leva a água para dentro da cidade e as pessoas às vezes perdem tudo que tinha. Mesmo economizando, mesmo guardando, elas não têm segurança 100%. Elas não conseguem ter essa segurança. E também nós vemos hoje, nos nossos dias, já vem acontecendo há um bom tempo, mas hoje é mais real, hoje é mais drástico as coisas que acontecem com o clima. A gente está sofrendo consequências do efeito estufa que o planeta está sofrendo por conta de um aquecimento. E a gente sabe que muitos cientistas já disseram que o ponto em que estamos não há como mais voltar, não há mais como retroceder. O Polo Norte, aonde tem geleiras que são responsáveis pela climatização da Terra, elas estão derretendo. Isso é o que a gente vê acontecer nos nossos dias. Essas coisas estão acontecendo hoje. São coisas de que a Bíblia disse que iriam acontecer no tempo do fim. E elas acontecem hoje. E o que dizer do que estamos vivendo neste momento? Você sabe e você já sentiu efeitos da pandemia do coronavírus em que a gente está vivendo. Começou em 2019, mas as pessoas não sabiam o que iria resultar. Começou em 2019 com pessoas doentes na China e depois se espalhou pelo mundo. E eu espero que você não tenha pego este vírus. Mas se você já pegou ou se você conhece alguém que pegou, você sabe como isso é ruim, como prejudica a saúde das pessoas. Tem pessoas que perderam suas vidas por causa deste vírus. Você sabe que a Bíblia também fala desses acontecimentos. Você sabe que a Bíblia diz que isso iria acontecer, de que as pessoas iriam ficar doentes, que haveriam epidemias, aonde matariam pessoas. Vamos ver um verso da Bíblia que explica isso. E aí está no livro de Lucas, no capítulo 21, no verso 31. Jesus disse: quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. É isso que Jesus disse e é isso que nós precisamos entender. O reino de Deus está próximo. Jesus está perto de voltar. Eu queria falar com você, meu amigo, que está vendo o nosso programa hoje. Você viu como as coisas estão acontecendo em nosso mundo e a tendência é que só piore? E a gente não sabe como vai ser o futuro. E eu queria te perguntar uma coisa. Você teve planos que você fez no ano passado para este ano de 2020? Você planejou fazer viagens, sair com seus amigos, fazer alguma coisa?
Pois bem, de repente nós fomos pegos com uma pandemia aonde todos os nossos planos tiveram que ser paralisados. E isso prejudicou muitas pessoas, porque aconteceu algo que a gente não esperava, algo que a gente não controlou. Isso que está acontecendo é um aviso de Deus para nós. Deus está querendo dizer o seguinte: não adianta você fazer planos para a sua vida. Não adianta você fazer planos enquanto você estiver neste mundo, porque este mundo não é um lugar seguro. Hoje, o plano que você precisa ter em sua vida não é um plano seu, mas um plano que vem dos céus. Um plano que te leve para o céu. Um plano que faça você se aproximar de Jesus. Um plano onde você vai estar unido com a sua família. Mas lembre-se de que você é a pessoa principal, você é a pessoa mais importante para Jesus. Jesus está te convidando nessa hora para que você aceite o convite dele e faça parte do plano dele, que ele tem para a sua vida de te levar para o céu. Vamos ver um verso da Bíblia. Jesus disse: preste atenção, estejam atentos e orem para que vocês possam conseguir escapar de tudo que está para acontecer. Ore para que você consiga sair disso tudo salvo e que você esteja em pé diante do Filho do Homem quando ele voltar. Você entendeu? E eu queria perguntar para você, faça um exercício de reflexão. Imagine João Batista vivendo no passado, pregando para aquelas pessoas, mas aquelas pessoas ainda não tinham visto o Messias. Porém, elas acreditavam 100% na palavra de João Batista e estavam certas de que o que João estava pregando era verdade. E elas aceitaram ao batismo de João. Mas também tinham aquelas pessoas que não acreditavam, que debochavam, que adiavam o batismo e não aceitavam a mensagem de João Batista. E aí imagina um momento em que Jesus apresentou-se, Jesus apareceu e João o anunciou como o Cordeiro de Deus. Aqueles grupos, as pessoas que já tinham se batizado, se sentiram felizes e satisfeitas porque tinham acreditado na palavra de João e agora estavam ali presenciando o que elas viram e acreditaram. Mas o outro grupo de pessoas, aqueles que duvidavam, que debochavam, quando viram o Messias, se sentiram perdidos, se sentiram deixados para trás, se sentiram errados porque eles não aceitaram a pregação e não se arrependeram. E aquele momento para eles tinha sido um momento perdido. Da mesma forma com Guilherme Miller. Guilherme Miller pregou a mensagem e muitas pessoas aceitou a mensagem. Muitas pessoas venderam os seus bens para poder fazer parte do movimento e se prepararem para a volta de Jesus. E muitas pessoas acreditaram no que Guilherme Miller pregava e transformaram as suas vidas a partir daquela mensagem. Mas quando foi em 1844 e Jesus não voltou, as pessoas que sinceramente aceitaram o pedido, aceitaram a mensagem, entenderam que elas tinham uma missão. A missão delas era estarem ligadas a Deus, era estarem unidas a Deus. E não importava se Jesus fosse voltar amanhã ou o ano que vem. O que importava é que elas estavam felizes porque acreditavam em Jesus e acreditavam no poder de ressuscitar os mortos, que ele pode fazer quando ele voltar. E assim essas pessoas viveram a vida delas íntegras e fiéis a Deus. E agora chegamos nos nossos dias, onde eu e você vemos tudo isso acontecer, onde eu e você vemos pessoas pregarem, anunciarem o Evangelho e pedirem para que cada um de nós entregue a vida nas mãos de Deus. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o dia de amanhã, mas sabemos com certeza de que Jesus vai voltar. E aí vem a questão, quando você vai decidir e como você está hoje?
Quando você vai decidir se batizar e estar pronto, unidos a Deus? E como está a sua vida hoje? Você já está seguro de que quando Jesus voltar, você vai ir para o céu com Ele? Ou você está adiando, você está deixando para tomar sua decisão no ano de 2021, no ano de 2022, no ano de 2023? A gente não sabe quando Jesus vai voltar. A gente não sabe nem o dia nem a hora. A gente não sabe qual é o momento exato, mas a gente sabe que Ele vai voltar. E se você está fazendo planos para o futuro e esses planos não incluem a sua vida com Deus, tome cuidado, porque você não sabe o dia de amanhã. Olha o que está acontecendo com o nosso mundo, essa pandemia, essas doenças, e muitas pessoas foram pegas de surpresa. Por isso, esse é o momento de você entregar a sua vida nas mãos de Deus. É o momento em de você aceitar a bênção de Deus. E eu peço que Deus te abençoe, meu querido amigo. E eu espero que você se una a Deus, que você esteja com Jesus e que você daqui para frente tome a decisão de aceitar ao batismo. Corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor,
estou em paz. Eu acredito que você vai aceitar, porque Jesus, ele é a maior esperança. E com Jesus nós vamos ter uma vida nova. Com Jesus nós vamos ter uma vida melhor. Vamos orar? Querido Pai que habita nos altos dos céus, ó Senhor, muito obrigado, porque pudemos ter a oportunidade de ler estes sinais, de ver as coisas que estão acontecendo e não sentir desespero, mas sentir paz, porque temos a nossa vida em Tuas mãos. Sentir paz porque estamos prontos para encontrar-se contigo. Sentir paz porque estamos estudando a Tua palavra e aprendendo mais sobre Ti. Pode ser que algumas pessoas que estão nos vendo ainda não tiveram contato com a Bíblia, ainda não estão estudando a Tua palavra, ou estão indecisas para tomar a decisão de se batizarem. Por favor, bondoso Deus, envia o Teu Santo Espírito agora, para que essas pessoas, ao assistirem o nosso programa, possam ser tocadas pelo Teu Espírito, para que elas possam sentir o desejo ardente em seus corações de tomarem uma decisão certa, de abrirem a sua mente para que Jesus possa fazer parte da vida delas, para que elas possam sentir o Teu poder a transformar a vida delas e sentirem gratas porque aceitaram o chamado de Jesus e assim tomarem uma decisão para se batizarem. Por favor, bondoso Deus, ajude as pessoas que têm dúvidas, ajude as pessoas que têm um certo receio ou medo de se batizarem. Tem gente que muitas vezes procura outras ocupações e não se foca em querer estudar mais a Tua palavra e se batizar. Por isso pedimos ao Senhor que dê a essas pessoas consciência de que elas possam ter concentração para poderem tomar essa decisão e evitar de serem prejudicadas pelas tentações deste mundo. Ajude para que elas possam se prepararem e estarem firmes, em pé naquele grande dia, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, e estarem prontas a aceitarem a Tua mensagem e se batizarem, para que quando Jesus voltar, elas possam ser chamadas e levadas a um lugar maravilhoso, a um lugar de paz, aonde não há perigo, aonde não há morte, aonde há segurança eterna. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Espero você amanhã de novo para estudarmos a Bíblia.